Olá, tudo bem? Você vai prestar o vestibular e tem dificuldade em estatística? Pois bem, neste vídeo eu vou resolver uma questão da FUVEST 2024 sobre este assunto. Eu vou revisar com você os conceitos de mediana, moda, média e amplitude. Se você precisa saber mais sobre isso, fique até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então aqui a questão, noções de estatística, é uma questão da FUVEST de 2024. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Leandro Ferreira, professor de matemática e de física. O enunciado da questão diz assim: os conceitos de moda, mediana, média e amplitude definem medidas utilizadas para estudar um conjunto de informações numéricas. Por exemplo, na lista de 5 números 2, 2, 4, 8 e 14, temos que a moda é igual a 2 e a mediana é igual a 4, a média é igual a 6 e a amplitude é igual a 12. Então, no enunciado, ele deu um exemplo, listando os valores desses conceitos que foram descritos. Assinale a alternativa que representa a quantidade de listas de 5 números inteiros e positivos que cumprem a seguinte condição: moda igual a mediana, que é igual a média igual a amplitude, todos eles são iguais a 23. Ele quer saber quantas sequências, quantas listas de 5 números inteiros e positivos que cumprem essa condição. E aí ele me deu 5 opções, 5 alternativas. Aqui eu destaco o seguinte: listas de 5 números inteiros e positivos, tá? Então, leve isso no pensamento, números inteiros e positivos. Então vamos lá para a nossa solução. Vamos considerar a lista de valores com 5 números inteiros e positivos dispostos em ordem crescente, tá bem? Então nós temos aqui os valores A, B, C, D e E, onde o A é menor ou igual a B, este menor ou igual a C, que é menor ou igual a D, menor ou igual a E, tá bem? Então esses valores, eles estão dispostos em ordem crescente, tá legal? Primeira coisa, vamos definir o que é mediana. Mediana, o que ela é? Ela é o valor do termo central de uma lista de valores dispostas em ordem crescente. Tá bem? Bom, então se eu tenho aqui uma quantidade ímpar de valores listados, a mediana é exatamente o valor do central dessa lista. Ah, mas professor, se a quantidade for par, como que eu faço? Se eu tiver uma quantidade pares, não vai existir um termo central. Então a mediana vai ser o quê? A média aritmética dos dois termos que estão na posição central. Então vai ter os dois termos na posição central e a gente faz a média aritmética desses e aí vai ter o valor da mediana. Neste caso do exercício, o valor da mediana é exatamente o valor do termo central, que é esse número C. E ele vai valer 23, porque é uma condição do enunciado. A mediana, a moda, a média e a amplitude, todos são iguais a 23. Então a minha sequência, já fiquei assim, já consegui determinar um termo da sequência. O termo central é 23. Tá bem? Na sequência eu vou falar da amplitude. O que é amplitude? Ela é a diferença entre o maior e o menor valor de uma lista de valores. Tá? Então, eu vou ter os valores em ordem crescente, eu vou pegar o primeiro e o último, e vou subtrair um do outro, o maior menos o menor. Tá bom? Então, nesta sequência, A, B, 23, D e E, a amplitude vai ser dada pela diferença entre o E e o A. Tá legal? E menos A igual a 23. Ou seja, o valor de E mais A, o valor de E vai ser A mais 23. E aí nós temos a seguinte sequência, Então, vai ter o A, o B, 23, o D e o A mais 23, tá bom? Na sequência, eu vou para o terceiro conceito que ele listou no enunciado, vou falar da moda, Então, a moda vem, a gente pode lembrar do tá na moda, O que tá na moda? É o que todo mundo usa, é o que mais aparece. Então, a gente pode dizer que ele é o seguinte, daquela lista de valores, é o que possui a maior frequência de ocorrência. Tá? É aquele que aparece mais, tá bom? Então, é o seguinte, nessa sequência, A, B, 23, D e A mais 23, a moda tem que ser 23. Então, esse valor 23, ele tem que aparecer várias vezes, mais de uma vez, tá bom? E aí nós temos 5 opções, tá? Eu vou descrever aqui pra gente as 5 opções. A primeira delas é o B ser 23. Então, esse segundo termo ser 23 é uma opção. Aí o A é diferente, o D também é diferente, e esse A mais 23, consequentemente, vai ser diferente. A segunda opção é o D ser 23. Então, esse quarto termo da sequência ser o 23, e os demais diferente. A terceira opção, A, B, ambos iguais a 23, então os dois primeiros iguais a 23, aí eu vou ter o D, e aí se o primeiro é conhecido, o último também vai ser 23 mais 23, dá 46. A quarta opção é o D e B, ambos serem iguais a 23, então o segundo e o quarto termos iguais a 23, tá? E aí o primeiro é o A e o último é o A mais 23. E a quinta opção é o A e B, e D, todos eles serem iguais a 23, e aí eu vou ter uma sequência conhecida. 23, 23, 23, 23 e 46. Tá legal? Muito bem, então vamos lá.
Então, essa aí, né, são as opções que eu tenho para moda igual a 23. Eu posso ter 2 valores iguais a 23, os dois primeiros casos, 3 valores iguais a 23, que é o terceiro e o quarto caso, e 4 valores iguais a 23, que é o último caso, tá bom? E agora a gente passa a falar do último conceito que foi listado no enunciado. Então, falamos lá primeiro, vamos relembrar. Falamos da mediana, depois falamos da amplitude e agora falamos da moda. E aí falta a média. E a média também, para cada sequência, cada possibilidade dessa, a média também tem que ser igual a 23. Então vamos lá. E o que é a média de uma sequência? Nada mais é que a média aritmética de todos os números da lista de valores. Tá legal? Então vamos lá listar. Eu já começo aqui e vou analisar a terceira opção. E eu vou verificar, né, que ela não pode ser uma opção válida. Veja só. Se eu fizer a média dos termos aqui da sequência, ela tem que dar 23. Então 23 mais 23 mais 23 mais D mais 46 sobre 5, são 5 termos, tem que dar 23. Então a média aritmética desses termos tem que ser 23. E para que isso seja verdadeiro, o D tem que ser 0. Tá? Então resolvendo essa equação, encontramos o valor D igual a 0. E isso fere as condições do enunciado que os números devem ser positivos. E além disso, o número D ele é maior que 23, porque ele vem posicionado depois. Tá bom? Então ele é maior que 23, então essa aqui fere as condições, né, dessa sequência. A quarta sequência aqui, a quarta possibilidade, ela também não é viável, né, no quesito a média. Então se eu fizer a média de A, 23, 23, 23 e A mais 23, o que nós temos? Eu vou encontrar esse valor. A igual a 23 meios e o número A ele não é um inteiro. E aí fere a condição do enunciado. Tá bom? E por fim, essa quinta possibilidade também não é possível, todos os termos são conhecidos. E a média disso não dá 23, vai dar maior que 23. Tá bom? Beleza? Então, nos restaram apenas duas possibilidades. Apenas esses dois casos acima, que são os dois casos que a gente vai trabalhar com relação à média. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro caso ali, B igual a 23, somente o B igual a 23. Então, o A é diferente, o D é diferente, e o A mais 23, consequentemente, também vai ser. Vamos fazer a média desses termos. Quando a gente faz a média, a gente chega nesse resultado. A média desses termos iguais a 23. A gente chega nessa equação 2A mais D igual a 46. Então, esse D ele é um valor que depende de A. Ele vai ser 46 menos 2A. Tá? Passo 2A subtraindo. Tá bom? Bom, mas o que a gente sabe sobre o D? Né? Então, vamos lá. Esse D ele tem que ser um valor maior que 23 e menor do que A mais 23. Tá? E aí a gente consegue ir cercando, né, restringindo possibilidades. Tá bom? Então, aqui o D ele é maior que 23, é menor que A mais 23. O D vale 46 menos 2A. Então, a gente aqui nessa dupla desigualdade, quando a gente resolve isso, a gente chega nesse caso, que o A ele vai ser maior que 23 terços e, ao mesmo tempo, ele vai ser menor do que 23 meios. Tá bom? 23 terços dá 7,6 aproximadamente. E 23 meios dá 11,5. Então, os valores tem que ser maiores do que 7,6, menores do que 11,5, e aí a gente fecha esse conjunto de valores, 8, 9, 10 e 11. Então, nesse primeiro caso, o A pode assumir esses 4 valores. E, consequentemente, o D vai ter outros 4 valores correspondentes. Tá? Então, vamos lá. Se o D vale 46 menos 2A, então, quando o A vale 8, o D vai valer 30. Quando o A for 9, aí o D vai valer 28. É só ir substituindo cada valor de A encontrado, né, em D. Se o A for 10, dá 26 o D. Se o A for 11, o D é 24. E aí nós temos, então, 4 possibilidades neste caso. Então, são essas 4 sequências em que o segundo e o terceiro termo são iguais a 23. Tá legal? Então, nesses termos aqui, a média é 23, a moda é 23, a mediana é 23 e a amplitude também vale 23, tá? Então, tem 4 possibilidades para isso. Vamos agora analisar o segundo caso. Então, o segundo caso é quando o D é 23, tá? Quando o quarto termo é 23, tá bom? Então, a análise é muito parecida, é muito similar ao primeiro caso. Fazendo a média desses 5 valores, a gente encontra uma relação muito parecida. O B vai ser 46 menos 2A, tá legal? Da mesma forma que fizemos no primeiro caso, tá bom? Só que lembrando que esse número B aqui, ele está entre o A e entre 23. Ele tem que ser menor que o A e tem que ser maior que o 23, tá legal? Então, vamos lá. Quando a gente faz isso aqui, a gente encontra esses valores. Tá? O A ele tem que estar entre 23 meios e entre 46 terços. E os valores inteiros nesse intervalo, né, vai ser o 12, o 13, o 14 e o 15. Né? Agora, pensando bem aqui,
eu talvez cometi um ligeiro deslize. Qual foi? Aqui tem que ser maior ou igual, tá? Pode ser maior ou igual, o que não interfere no resultado, tá? Mas, se for ver rigorosamente falando, tanto para o primeiro caso quanto para o segundo, essa dupla desigualdade tem que conter a igualdade também, tá? Pode ser igual, tá? O que também a gente pode descartar, né? Descartar porque no terceiro, quarto e quinto casos a gente já tinha essa igualdade, né? Essa igualdade valendo, tá? Então, realmente a gente pode manter a desigualdade dessa forma, tá? Bom, se o A está nesse intervalo, então os valores inteiros de A que estão compreendidos nesse intervalo são esses quatro: 12, 13, 14, 15. Tá bom? 23 sobre 2 é 11,5, então o menor inteiro é 12. 46 terços vai ser 15,3, então o maior inteiro, menor que ele, é o 15. Tá bom? Então dá essa lista de valores. Da mesma forma, então lá, se o B vale 46 menos 2A, para cada valor de A, a gente vai ter um valor de B correspondente. Então, para A igual a 12, B vai ser 22. Para A igual a 13, o B vai ser 20. Para A igual a 14, o B vai ser 18. Para A igual a 15, o B vai ser 16. Então, é só substituir o valor de A aqui. Tá legal? Então, nós vamos ter outras 4 sequências possíveis. São aquelas em que o 23 aqui ocupa a terceira e quarta posição. Tá? Posições. Muito bem, então todas essas 4 sequências, elas satisfazem as condições do enunciado. Tá? Elas têm a média igual a 23, mediana igual a 23, a moda igual a 23 e a amplitude igual a 23. Tá legal? Então a conclusão que a gente chega de tudo isso é o seguinte, que nós temos 8 possíveis sequências que satisfazem as condições do enunciado. Tá? Que são essa aqui, moda, mediana, média, amplitude, todas iguais a 23. E são essas 8 sequências. 4 do primeiro caso, mais 4 do segundo caso. Tá legal? Então, a resposta do nosso exercício é a letra A. Existem 8 quantidades, né? A alternativa que representa a quantidade de listas. Existem 8 listas de 5 números inteiros que cumprem essa condição. Tá legal, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa aqui o comentário se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão ou então se você tem alguma dúvida. Tá legal? Espero ver você no próximo vídeo e até breve.